Capítulo 168, Fazendo o papel de tolo. Tradução, Alzir revisão, Zezin. Não importa se ele é realmente estúpido ou apenas agindo estúpido. Ele ainda é um menino no estágio alteração dos músculos, não há truques que ele possa jogar. Eu vou ter que vigiar ele, então ele não tem chance de usar um talismã transmissor de som. Depois de outro dia de atravessar a floresta selvagem, estaremos longe da amplitude de qualquer transmissor de som. Quando isso acontecer, ele não será mais do que uma laje de carne. Eu vou cortá-lo. O homem de cara de macaco pensou isso e disse: Irmãozinho, meu sobrenome é Zou. Esse companheiro aqui é meu irmão, está bem se você o chamar de Baldi. Ótimo. Meu sobrenome é Mumu, eu me chamo Molim. Lin Ming descreveu casualmente um nome aleatório. A região selvagem do sul era incomparavelmente vasto e havia inúmeras tribos. Até o Yang Jiu teria dificuldade em encontrá-lo, mesmo que ele soubesse que ele estava aqui. Ainda assim, Lin Ming não queria provocar problemas desnecessários. Pequeno irmão Mumu, vamos. Senhorita Nai, eu vou ter que incomodar você a montar o mesmo cavalo que sua irmã mais nova. Nai manteve a calma enquanto trocava cavalos. Para Lin Ming, ela só podia suspirar. Esse jovem era um idiota. Ou ele não tinha ideias e cegamente otimista nesta medida. Ele realmente pensou que os dois demônios do território do sul realmente o deixaria fora depois. No entanto, o destino de Nai e sua irmã também não estava claro, como poderia se preocupar com os outros. No grupo dos 5, Lin Ming montou um cavalo de montanha de pernas curtas todo o caminho. Embora o cavalo estivesse lento, teve uma resistência muito boa e foi capaz de atravessar colinas e penhascos, como se fossem terrenos planos. Lentamente, a vida vegetal circundante tornou-se cada vez mais exuberante e vibrante. Quando ele entrou pela primeira vez no deserto do sul, as árvores tinham sido esparsas e o terreno era principalmente pântanos e pastagens. Mas agora, a floresta era tão espessa que mesmo a luz do sol não conseguia chegar ao chão. Toda a floresta estava escura como o anoitecer e a grama era tão alta quanto um humano. Nesta grama alta, havia muitas vezes cobras piton viciosos à espreita. Se um artista marcial de cultivo insuficiente entrasse, seria muito fácil para eles serem mortos. O homem calvo era a vanguarda, liderando o caminho com o sabre, o rosto de macaco levantou a retaguarda e Lin Ming e as duas irmãs estavam protegidas no meio. Antes de encontrarem a terra santa do feiticeiro, a segurança dos três com cultivos mais baixos era muito importante. Irmãozinho, dê uma mão. Devemos sair desta grama alta antes que a noite caia, caso contrário, será muito perigoso. Com apenas eu liderando o caminho, é muito lento. O cara calvo disse a Lin Ming enquanto agitava seu sabre. Esse tipo de grama era muito denso e exuberante. Ele se entrelaçou novamente e novamente, e também foi extremamente difícil. Se alguém não o abriu, então seria impossível que os cavalos passassem. Oh! Tudo bem. Lin Ming respondeu e lentamente tirou um sabre de tesouros de grau médio de seu anel espacial. Este sabre era uma arma que o Gong tinha deixado para trás em seu anel espacial quando ele morreu. O design do sabre era muito simples, e a bainha era uma blusa finamente desenhada de pele de cobra. Obviamente, obteve algum uso ao longo dos anos. Cerca de 5 centímetros do ponto do sabre era um símbolo de inscrição colorido carmesim. Este símbolo de inscrição foi um símbolo de atributo de fogo que aumentou o fluxo de essência verdadeira em 40%. Apenas o custo do símbolo de inscrição deve ultrapassar os 10.000 taias de ouro. Obviamente, este era um tesouro que passara por um processo de elaboração muito árduo. Não surpreendentemente, o Gong deveria ter usado esta arma. No entanto, ele mais tarde o substituiu por um diferente, mas não estava disposto a vendê-lo, então ele o manteve dentro de seu anel espacial.
Quando Lin Ming tirou esse sabre, os olhos do calvo se aproximaram perfeitamente. Caramba, esse cara poderia simplesmente tirar um tesouro de nível médio de um passo humano. E também parece que este é um tesouro de nível médio. Este pai viveu por tantos anos, no entanto, só viu 3 diferentes tesouros de nível médio de passo humano. Quando o homem de rosto de macaco viu a arma de Lin Ming, seu par de olhos de macaco também começou a brilhar alegremente. Ele notou o anel comum que Lin Ming tinha no dedo. Sem dúvida, esse era um anel espacial. Anel espacial. Mesmo o mais inferior dos anéis espaciais valia várias dezenas de milhares de taias de ouro. Ele já tinha inveja e queria um, mas com sua riqueza, como ele poderia pagar? O homem de cara de macaco imediatamente floresceu de alegria, todo o rosto sorrindo. Ele realmente não podia esperar para matar Lin Ming e roubar seu anel espacial, e ver o que outros tesouros havia dentro. Quem sabe o que outras coisas que esse garoto tem sobre ele. Porra, pegamos o grande desta vez. Este pai tem tanta sorte. Este garoto parece tão despreocupado, ele nem parece entender o que significa essa riqueza. Ele tão casualmente tirou um sabre tão bom como um menino bobo. Se eu não o mato e pegue esse sabre, então será muito injusto. Apenas segure um pouco mais. Uma vez que alcançamos a terra santa do feiticeiro, imediatamente o mataremos. Lin Ming parecia que ele não percebeu os olhos gulosos do homem calvo e cara de macaco. Ele cortou sozinho a grama com seu sabre de tesouro. O sabre do tesouro de grau médio com um símbolo de inscrição de atributo de fogo foi facilmente capaz de cortar a grama como se fosse um soldado cortando tofu. Havia apenas os sons de corte, enquanto grandes partes de grama selvagem foram cortadas. A garganta do calvo secou quando viu isso. Se ele tivesse esse sabre, quem sabia o quanto sua proeza de batalha aumentaria. A arma que este homem calvo usava era uma maças. Esse tipo de arma era extremamente incomum, não havia uma demanda suficientemente alta, então muitas refinarias não criariam umas maças no tesouro. Por causa disso, o homem careca só usava uma arma normal. Mas, o homem de cara de macaco realmente usava um pequeno machado de baixo grau com passo humano. No entanto, era da pior qualidade e o símbolo de inscrição naquele machado curto era comum, não valia mais do que 2.000 taias de ouro. Para a maioria dos artistas marciais, um tesouro que valia vários milhares de taias de ouro era proibitivamente caro. Muitas vezes eram coisas que só os menores de famílias aristocráticas poderiam ter. Por exemplo, Chi Feng, que havia comprado pela primeira vez a runa ofuscante de Lin Ming, também era um artista marcial forjamento ósseo. Mas, por causa de seus antecedentes ele era pobre, portanto, não podia pagar um tesouro. Caso contrário, ele nunca teria comprado a runa ofuscante de Lin Ming. Embora um artista marcial pudesse ganhar dinheiro, eles ainda tinham que comprar medicamentos para cultivar. Normalmente, essa era uma proposição perdida de dinheiro. Foi só depois de chegar ao período de condensação de pulso e receber um título e um salário que sua condição econômica melhoraria lentamente. Era por isso que uma pessoa pobre geralmente não podia se dar ao luxo de praticar artes marciais. Irmãozinho, irmãozinho. O homem de cara de macaco chamou Lin Ming na frente dele, que estava cortando grama. Milímetro. Qual é o problema? Lin Ming virou a cabeça com uma expressão rápida. Deixe-me dar uma olhada no sabre. Esse irmão nunca viu um tesouro de grau médio de nível humano. Oh, isso. O rosto de Lin Ming teve uma expressão difícil. Ele estava tocando o tolo, mas ainda havia um limite. Ele não era estúpido o suficiente para dar essa arma aos outros. Pensando nisso, Lin Ming disse: este sabre é a herança da minha família. Meu pai me disse para não mostrar isso às pessoas. Ainda assim, eu tenho vários outros sabres que eu posso emprestar a vocês dois grandes irmãos para dar uma olhada.
Como Lin Ming disse isso, ele lentamente tirou 2 sabres do tesouro de seu anel espacial. Estes eram tesouros de baixo grau em humanos. Estes 2 sabres eram sabres novos que o Gong tinha feito e eles também não tinham um símbolo de inscrição. Estes 2 sabres eram esbeltos. Os sabres tinham 3 metros de comprimento e 1 polegada de largura. A parte traseira era estreita e o punho era curto. Era uma arma que foi construída para utilizar a velocidade. Bom sabre. O homem de cara de macaco e os olhos de calvo começaram a ficar vermelhos com ganância. Este menino ingênuo tinha tantas coisas boas em seu corpo. Tinha trazido tão indistintamente 2 tesouros de baixo grau para a humanidade. Tão estúpido, nunca vi alguém tão estúpido. Este menino no estágio alteração dos músculos foi tão bobo de realmente trazer tantos tesouros na frente de nós 2 artistas marciais forjamento ósseo pico. O homem careca lambeu seus lábios quando enviou uma verdadeira transmissão de som de essência ao homem com rosto de macaco. Alzir, alguém avisa para eles que eles estão mexendo com o personagem principal KSKSKS. O cara de macaco disse, este garoto tem apenas 15 anos de idade. Eu pensei que ele era de uma família grande, mas ele nunca deve sair de casa e então ele não sabe o quão cruel e perigoso é o mundo humano. Nós aguardamos por enquanto e uma vez que chegarmos à terra santa do feiticeiro, imediatamente o mataremos. Bom plano, grande irmão. Não posso esperar. Uma vez que matamos esse filho, nós irmãos faremos uma fortuna. Poderemos comprar pílulas raras e, juntamente com o poder herdado da Terra Santa do Feiticeiro, será simples entrar no período de condensação do pulso. Quando chegar esse momento, nossos irmãos se elevarão. Estou babando aqui. Isso é igual a mais de 100 anos de vida. Vou comprar montes de mulheres e viver todos os dias como um imperador. À medida que o homem de cara de macaco e o homem careca sinalizavam com os olhos, Nai não podia deixar de suspirar interiormente enquanto tomava isso. Como poderia haver um jovem mestre aristocrático que fosse tão ignorante de assuntos mundanos e humanos? Como ele poderia sobreviver o suficiente para vir aqui? O homem de cara de macaco voltou-se para Lin Ming e disse, irmãozinho Mumu, você poderia nos emprestar estes 2 sabres para nós, irmãos? Você sabe, existem inúmeras bestas viciosas dentro desta floresta de fronteira exuberante. Quanto mais avançamos, mais encontraremos bestas viciosas de classificação mais elevada. Se a nossa força não for suficiente, então receio que possamos nos ferir quando batalhamos as bestas viciosas, e isso simplesmente nos colocará em uma posição muito perigosa. Pensando nisso, Lin Ming disse, 2 irmãos mais velhos são muito lógicos. Então, eu empresto estes 2 sabres aos 2 irmãos mais velhos. Lin Ming disse isso e entregará os 2 sabres aos homens sem reservas. Quando o homem calvo pegou o sabre na mão, ele teve que fazer um esforço para não engolir. Este era um tesouro de baixo grau humano, e não só isso, mas parecia ser de uma qualidade extremamente alta. Uma coisa tão boa foi tão facilmente obtida por ele. Como é que ele nunca encontrou um idiota assim no passado? O homem calvo pesou o sabre em sua mão e casualmente tomou alguns balanços. O único problema era que o sabre era um pouco leve, então era estranho para ele. A verdade era que Lin Ming havia retirado esses 2 sabres por algum motivo. Esses 2 homens usaram uma maçãs e um machado, que eram armas pesadas. Mas, Lin Ming pegou 2 sabres delgados. Estes sabres usaram velocidade para ganhar. Mesmo que ele os entregasse, os 2 não seriam capazes de mostrar todo o seu potencial. Embora Lin Ming não pensasse muito nesses 2 artistas marciais, ele ainda não queria causar problemas para si mesmo aumentando sua força. Afinal, se esses 2 artistas marciais no pico forjamento ósseo quiserem escapar dele, Lin Ming poderia, no máximo, bloquear um.
Lin Ming pretendia acalmá-los em uma falsa sensação de segurança e de repente, faz um movimento de morte. Um deles eliminou um, seria muito mais fácil lidar com o outro. Até agora, a mente de Lin Ming de repente ressoou com uma verdadeira transmissão de som de essência. Era a voz de Nai. Ela disse: eu pensei que você estava apenas brincando para esperar por uma chance de escapar, mas você era realmente tão estúpido quanto dar-lhes sabres do tesouro. Você está simplesmente cavando sua própria sepultura. Como um idiota como você poderia sobreviver até agora é simplesmente um milagre. Mesmo. Este tom gelado estava atado com um toque de ironia. Nai e seu rosto infantil eram ambos completamente inconsistentes uns com os outros.